também a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Representa a integração entre a PNAD normal e a PME, Pesquisa Mensal do Emprego. Seu objetivo é produzir dados conjunturais de maior alcance e menor periodicidade. Né? Nesse sentido, o que nós temos então? Isso está em fase de implantação. Implantação. Ainda não está rolando dessa forma. Mas, basicamente, a ideia o que é? Né? É transformar essa pesquisa, né, agregando mais dados, atuando, né, sobre uma área maior, incluindo mais municípios, né, e produzindo dados mais conjunturais do que a PNAD tradicional, que é anual. Né? Então é aí uma questão interessante, porque representa uma modificação importante que produzirá novos dados mais precisos e coletados com um intervalo de tempo menor. É isso, né, que eu estou chamando aqui de menor periodicidade, ou seja, um intervalo de tempo menor entre a coleta dos dados. Uma outra questão também é que as famílias serão visitadas várias vezes, ou seja, haverá um acompanhamento contínuo para saber questões relativas à evolução ou involução de vários aspectos diferentes, já que a PNAD é uma pesquisa multitemática. Pesquisa de orçamentos familiares, a POF ou POF, fornece informações sobre a situação econômica das famílias brasileiras e sobre hábitos de consumo, cesta básica e etc. Né? A pesquisa do orçamento familiar, ela tem a ver com a renda das famílias, a capacidade de consumo, aqueles milhões de reportagens que a gente viu sobre a nova classe média brasileira, sobre os hábitos de consumo da classe média, da nova classe média, a classe C, isso. Tudo isso possui relação com estas pesquisas. Né? A pesquisa do orçamento familiar, ela é uma pesquisa muito importante porque ela vai trabalhar também, né, a questão da cesta básica, a questão da segurança alimentar. Ela vai trabalhar questões aí diretamente relativas ao cotidiano, ao dia a dia. Não é uma mera avaliação do poder de consumo. Vai ter TV de tela plana ou não vai? Vai ser digital ou não vai? Vai ser 3D ou não vai? Não é isso. Também retrata isso, mas se liga a questões mais básicas. Tem pão todo dia? Né? Tem arroz com feijão? Tem comida? Entre outras questões principais. Então, a pesquisa do orçamento familiar é uma pesquisa muito importante, não só para o governo, mas também para o setor privado. A pesquisa do orçamento familiar, ela permite também investimentos privados. Opa, peraí, a renda aumentou, as pessoas estão com dinheiro para gastar, vão gastar mais com serviço, vão gastar mais com consumo, bem durável, bem não durável. Todas essas perguntas têm parte da sua resposta nesta forma de pesquisa. Por último, a pesquisa mensal do emprego tem como principal objetivo a produção de dados que demonstrem as flutuações e tendências sobre o trabalho no Brasil. É uma pesquisa do tipo conjuntural. Então, a pesquisa mensal do emprego, ela também vai avaliar, né, as taxas de desemprego, as taxas de informalidade, as taxas de formalidade, né, no mercado de trabalho. Ah, tem emprego formal, não tem? Tudo isso será avaliado pela pesquisa mensal do emprego, que futuramente vai ser unida aí à pesquisa nacional por amostragem de domicílios contínua. Está em processo de reformulação. Temos também a pesquisa da economia informal urbana, ESINF, tem como base os domicílios urbanos, onde se realizam atividades de trabalho com até 5 empregados, e avalia as condições de trabalho, renda e tipo de ocupação gerado. Tem como objetivo dimensionar o trabalho informal na economia brasileira. Uma notícia aí sobre a ESINF. Em Belém, Sebrae realiza Semana do Microempreendedor Individual. Portal G1, 30, né, de 6 de 2013.
O que essa notícia tem a ver com a nossa gloriosa, né, pesquisa? A pesquisa da economia informal urbana, ela é uma necessidade porque o Brasil ainda é um país com altas taxas de informalidade no mercado de trabalho. Como essa informalidade movimenta uma enorme quantidade de pessoas ocupadas, uma grande quantidade de recursos, é necessário avaliar isso. Mas, como funciona na informalidade, não dá para avaliar das maneiras clássicas, né? Pela geração econômica, notas fiscais ou coisa parecida. Então, como fazer isso? Batendo de porta em porta. Obviamente que seguindo critérios pré-estabelecidos, enfim, essa parte nós já entendemos. Agora, né, é uma pesquisa fundamental. E aqui, o que diz a nossa notícia? Né? Microempreendedor individual é uma modalidade de formalização do trabalhador informal. O microempreendedor individual, né, é o indivíduo que pode ir lá tirar o seu CNPJ individual para a sua ocupação, parará. Existe toda uma questão aí. E o que isso tem a ver com quando o sujeito sai da informalidade e vai para a formalidade. Quando ele vai para a formalidade, o próprio nome já diz, ele está formalizado. Ele tem lá o seu CNPJ, ele está registrado lá na Receita Federal, parará, tudo mais. Agora, antes que isso aconteça, como é então que você avalia, né, o sujeito antes dele chegar à situação de microempreendedor individual? A notícia lá da gloriosa capital paraense diz respeito ao quê? Né? Ao Sebrae, realizando uma semana do microempreendedor individual. Nesse sentido, o que é aqui? É um evento para fomentar a formalização no mercado de trabalho. Exatamente, né? Esta informalidade é avaliada pela nossa gloriosa pesquisa da economia informal urbana. Olha aí que espetáculo! Para organizar e otimizar as operações referentes às pesquisas domiciliares, o IBGE criou o Sistema Integrado de Pesquisas Domiciliares, SIPD. Como é que funciona? Né? Olha aí, nós temos pesquisa contínua de orçamentos familiares, pesquisa contínua, né, do PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios, uma integração da PNAD tradicional, anual, com a pesquisa mensal do emprego. Né? Isso aí ainda está em processo de implantação, mas em breve irá funcionar assim. Então, nós teremos aí, né, algumas modificações no processo futuro em relação aos processos atuais. E aqui, por último, as pesquisas especiais, as pesquisas temáticas, as pesquisas que dizem respeito a informações específicas. Pesquisas baseadas em registros administrativos e estabelecimentos. Ou seja, né, nesse caso aqui, são pesquisas baseadas em coleta de informações produzidas por outros órgãos. Né? Não são pesquisas domiciliares, são pesquisas que vão analisar outras questões, como, por exemplo, né, o registro civil. Olha aí, né? O registro civil, a cada 3 meses, por força de lei, né, cartórios devem fornecer ao IBGE registros de pessoas que nasceram, que faleceram, que se casaram, que se separaram, enfim, né, o registro civil. Esse registro civil será fundamental para quê? Para avaliar também, né, crescimento populacional, para avaliar também nupcialidade. As pessoas estão casando. Quando você vê reportagem do tipo, brasileiro está se divorciando mais, mas não foi o repórter que foi de cartório em cartório contar os registros, né, de divórcio. Foi um registro civil, né, que conta os divórcios e é enviado ao IBGE. Olha aí que legal. Pesquisas especiais censitárias, pesquisas de informação básica municipal, pesquisa sobre o perfil dos estados brasileiros, pesquisa de assistência médico-sanitária, pesquisa nacional de saneamento básico, cidadania. Não esqueçamos deste detalhe importantíssimo dessa história toda. Um dos objetivos da missão
é exatamente fomentar a cidadania. Então, ao avaliar e produzir uma pesquisa nacional do saneamento básico, obviamente que a cidadania está incluída nessa história, certamente. É só um dos muitos exemplos, né? Nós temos também a pesquisa de entidades de assistência social privadas sem fim lucrativas, ou seja, uma pesquisa aí que vai avaliar, né, as atividades privadas sem fim lucrativos e tentar aí definir, né, quem faz, né, filantropia e separar de quem faz pilantropia. Brincadeira, pessoal. Isso aí é outra história. Agora, a questão principal aqui, o que é? É analisar também, né, como anda aí essa rede de assistência social, né, não oficial, podemos dizer assim, ou não estatal, melhor dizendo. Temos também, né, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, né, que é por amostragem, não é uma pesquisa absoluta que conta todos os indivíduos nessa situação, né? Se faz uma amostra e a partir daí todo um cálculo estatístico para se chegar até um resultado final. Então, mais uma vez, né, a gente tem aí, dentro das estatísticas sociodemográficas, aquelas produzidas por pesquisas domiciliares e aquelas produzidas por dados referentes a outras instituições e analisados e tratados pelo próprio IBGE. Vamos ver alguns exercícios. 1. Sobre as funções do IBGE, assinale a alternativa errada. Mais uma vez, mandou marcar errado, é para parar tudo, respirar fundo e se concentrar, né? O que a gente vai ter aqui? Produzir base cartográfica sobre o território brasileiro. Tá certo. Definir políticas públicas para a erradicação da pobreza. Tá certo. Visitar domicílios periodicamente para avaliar a situação socioeconômica das famílias. Tá certo. Acompanhar a geração de empregos formais e suas respectivas condições de trabalho. Tá certo. Produzir dados sobre o trabalho informal realizado no interior das residências. Tá certo. Peraí. Tá todo mundo certo? Tem alguma coisa errada? Claro que tem. É óbvio que tem, né? O IBGE não define políticas públicas. Quem define políticas públicas são governos municipais, estaduais e o federal. O IBGE não define política de erradicação da pobreza. O IBGE entrega os dados. Pobreza está aqui. Este grupo é mais pobre que esse grupo é ainda mais pobre que aquele. Nessa área aqui é muito pobre, nessa área aqui é um pouco menos. O IBGE produz os dados. O IBGE avalia as condições, mas não é o IBGE que define o que se faz, onde se faz, como se faz, quando se faz. O IBGE vai subsidiar esse tipo de decisão, mas não é o responsável por ela. Nossa alternativa correta, então, a errada é B de bola. Deu bola. Questão número 2. Sobre os diferentes tipos de estatísticas produzidas pelo IBGE, assinale a alternativa incorreta. Nós temos aí as estatísticas sociodemográficas. Sim, está de acordo. É o censo, as pesquisas, né, domiciliares, a amostragem, enfim, beleza. As estatísticas econômicas também tem a ver aí com as estatísticas relativas à produção industrial, mundo do trabalho, entre outras coisas. As estatísticas agropecuárias, sim, a safra, o abate de animais, pesquisa, produção de couro, entre outras coisas. Estatísticas de preço também são aferidas. Estatísticas de homicídios. Essas não são estatísticas produzidas pelo IBGE. Quem produz estatística de homicídio são secretarias estaduais de segurança pública, são as polícias estaduais. O IBGE pode até tratar desses dados depois, mas não é o responsável direto pela sua produção. Exercício número 3. O que nós temos aí? Demonstra corretamente os métodos adequados utilizados pelo IBGE na coleta de dados para a produção de estatísticas sociodemográficas. Visitas a domicílio e declarações oficiais de renda. Não. Emissão de passaporte e registro de nascimentos. Também não. Altas hospitalares e óbitos. Também não.
Registro civil de casamentos e visitas domiciliares. Ficou bom. Alistamento militar e amostragem mensal de domicílios. Não. Qual é a nossa resposta correta? Então, nós temos aqui o registro civil de casamentos, está nos conformes, e visitas domiciliares nas pesquisas especiais, na contagem populacional, no censo, no PNAD, entre outras possibilidades. Nossa resposta correta é dado. Ficando desta forma o nosso espetacular e emocionante gabarito desta forma: 1B, 2E e 3. 3 dado. 3 ficou então dado. É isso. Com isso, encerramos então nossos estudos sobre as estatísticas sociodemográficas. Até breve. Grande abraço.